Você sabia que o pastor Valdemiro Santiago, um dos líderes religiosos mais conhecidos do Brasil, possui fazendas avaliadas em mais de 80 milhões de reais? Sim, você ouviu certo. Neste vídeo, vamos desvendar os detalhes por trás dessas propriedades de luxo e o que isso significa para o mundo agro e para a igreja. Será que essas fazendas são realmente usadas para atividades agrícolas? E como elas se comparam com outras propriedades do setor? Fique até o final para descobrir tudo sobre esse patrimônio impressionante e as polêmicas que giram em torno dele. Você está no canal Mundo Agro. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o agronegócio e suas curiosidades. Confira neste vídeo uma análise aprofundada sobre as impressionantes fazendas do cantor sertanejo e pastor evangélico Valdemiro Santiago, avaliadas em mais de 80 milhões de reais. O agronegócio brasileiro é um setor conhecido por atrair grandes investimentos de artistas, empresários e políticos, sempre em busca das oportunidades de retorno financeiro que o campo oferece. Com sua vasta extensão de terras férteis, o Brasil se destaca como uma potência agropecuária, capaz de gerar receitas bilionárias por meio do comércio agrícola. No entanto, o setor também enfrenta críticas e polêmicas, muitas vezes acusado de ser utilizado para fins de ocultação de patrimônio ou lavagem de dinheiro. Será que as propriedades de Valdemiro Santiago fazem parte desse contexto? Vamos mergulhar nos detalhes para entender o que está por trás dessas fazendas milionárias e como elas se inserem no cenário do agronegócio nacional. Valdemiro Santiago de Oliveira, nascido em 2 de novembro de 1963, em Palma, é um nome conhecido tanto na música sertaneja quanto no meio religioso. Aos 57 anos, o líder evangélico, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, construiu um império que vai além das igrejas, incluindo propriedades rurais e diversos bens imobiliários. Com uma fortuna estimada em quase 450 milhões de reais, ele figura entre os religiosos mais ricos do Brasil, o que desperta muitas curiosidades e questionamentos. Não perca os detalhes exclusivos e as curiosidades sobre as fazendas de Valdemiro Santiago e o impacto de seus investimentos no mundo agro. Vamos explorar como ele conquistou esses bens e o que eles significam para a economia do país e para a sua carreira. Assista até o final para entender todas as controvérsias e fatos surpreendentes sobre esse patrimônio milionário. Por 18 anos, ele exerceu a função de bispo na Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, até ser afastado do grupo de pastores em 1998, devido a divergências com a liderança da instituição. Pouco tempo depois, fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus, que atraiu diversos fiéis da antiga congregação e hoje possui mais de 2.000 templos em todo o Brasil. A maior concentração desses templos está no estado de São Paulo, muitos dos quais são adaptações simples de garagens, antigos estacionamentos ou estabelecimentos comerciais de pequeno porte. Em janeiro de 2013, a revista Forbes estimou sua fortuna em cerca de 220 milhões de dólares, o que equivalia a aproximadamente 450 milhões de reais na época. Desde então, o patrimônio tem aumentado e está distribuído em diversas áreas, como propriedades rurais, investimentos financeiros, criação de gado e imóveis espalhados pelo território nacional. Essa trajetória reflete tanto o crescimento da instituição que ele fundou, quanto a sua expansão econômica ao longo dos anos, com templos que, mesmo de tamanho modesto, continuam a atrair um grande número de seguidores em busca de orientação espiritual. No município de Santo Antônio de Leverger, no estado de Mato Grosso, Valdemiro conquistou a propriedade de várias fazendas que estão situadas lado a lado.
Juntas, essas fazendas abrangem uma vasta área superior a 26 mil hectares, o que equivale a aproximadamente 13.400 estádios do Maracanã. Considerando o gado, as terras e as melhorias realizadas nas propriedades, o investimento total de Valdemiro soma cerca de 50 milhões de reais. Uma das fazendas mais conhecidas adquiridas pelo pastor é a Fazenda Santo Antônio do Itiquira, que também se encontra em Santo Antônio de Leverger. Essa propriedade possui uma extensão de 11.054 hectares e é avaliada em cerca de 33 milhões de reais. Sua estrutura conta com um campo de futebol iluminado, além de 2 piscinas, oferecendo uma infraestrutura impressionante. Além disso, a Igreja Mundial do Poder de Deus, IMPD, também é proprietária da Fazenda Formasa, que abrange 15.080 hectares e está situada na mesma região. A Fazenda Santo Antônio do Itiquira é conhecida por seu rebanho impressionante, que conta com aproximadamente 1.700 cabeças de gado da raça Nelore, reconhecidas por seu alto valor genético. Quando se considera todo o rebanho sob a administração do pastor, o número total de gado chega a cerca de 6.000 cabeças. Esse expressivo rebanho é avaliado em mais de 10 milhões de reais, destacando a relevância econômica da propriedade. Além disso, o pastor é proprietário de um total de 4 fazendas que estão registradas em seu nome. No entanto, essas propriedades estão sob investigação pelo Ministério Público Federal. As autoridades estão apurando possíveis irregularidades relacionadas a trocas e aquisições de terras que teriam sido feitas com recursos provenientes dos fiéis. Esse contexto levanta questões importantes sobre a administração e a transparência nas atividades do pastor. Conforme as palavras de Nicanor Paula Gonçalves de Oliveira, que é o administrador da fazenda, quem optar por pagar o valor estipulado não apenas realizará a transação, mas também se tornará o proprietário de 6.200 cabeças de gado que estão atualmente confinadas na propriedade. Nicanor, que é irmão do apóstolo Valdomiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, IMPD, esclarece que a intenção da Igreja não é acumular terras, mas sim reinvestir o capital obtido com a venda em projetos e iniciativas que beneficiem a instituição religiosa. Além disso, ele menciona que os fundos gerados com a venda serão direcionados para a manutenção e a abertura de novos templos, assim como para a conclusão de um grande projeto de um mega-templo, que terá a capacidade de abrigar até 15.000 pessoas, localizado no bairro de Santo Amaro, na cidade de São Paulo. É importante destacar que, em março deste ano, as propriedades da IMPD foram tema de uma reportagem impactante exibida pela Rede Record de televisão no programa Domingo Espetacular. A reportagem, que foi conduzida pelo jornalista Marcelo Rezende, denunciava Valdemiro Santiago por estar adquirindo fazendas em Mato Grosso com recursos provenientes das doações feitas pelos fiéis. Na ocasião, foi revelado que o pastor possui diversas fazendas na região de Mato Grosso, as quais, somadas, totalizam uma área impressionante de 26.100 hectares, e tem um valor estimado que ultrapassa 50 milhões de reais. Acusações de enriquecimento ilícito. Recentemente, a Rede Record e a Folha Universal divulgaram uma reportagem alarmante que alega a compra de fazendas na região do Pantanal brasileiro, que teria sido realizada por Valdemiro Santiago com recursos financeiros oriundos dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus, IMPD. Santiago enfrenta sérias acusações de desvio dos dízimos e das ofertas feitas à instituição, com base em gravações que mostram propriedades adquiridas por ele em nome da IMPD. Essas filmagens, junto a documentos cartoriais que contêm a assinatura dele e de sua esposa, a bispa Francileia de Oliveira, reforçam as suspeitas de irregularidades.
Além disso, ele também é acusado de utilizar de forma indevida o passaporte diplomático, situação que envolve a sua esposa. Essas alegações têm gerado controvérsia e levantado questões sobre a ética nas práticas financeiras da Igreja. Em meio a essas acusações, a Igreja Mundial do Poder de Deus fez um pedido aos seus fiéis através de cartas. A solicitação era para que os membros da congregação se apresentassem como enfermos curados, ex-dependentes químicos e aleijados, em um esforço para apoiar um ambicioso projeto de expansão da Igreja. O objetivo era convencer mais pessoas a contribuírem financeiramente para a compra do canal 32, que estava à venda por R$500 milhões. A aquisição desse canal, que anteriormente era utilizado para transmitir a programação da MTV Brasil em sinal aberto, tinha como finalidade compensar o espaço perdido pela Igreja Mundial na grade de programação do Grupo Bandeirantes e da Rede 21. Essas ações levantam questões significativas sobre a transparência e a responsabilidade nas operações financeiras da IMPD, além de suscitar um debate sobre a relação da Igreja com seus fiéis e as práticas de arrecadação de fundos. Investigação sobre o caso das sementes de feijão. Em um vídeo veiculado no YouTube em maio de 2020, o líder religioso Valdemiro Santiago afirmou que seria possível encontrar a cura para a Covid-19 através do uso de uma semente de feijão, a qual ele comercializa por R$1.000 a seus seguidores. Durante a gravação, Valdemiro não apresentou qualquer tipo de evidência que comprovasse a eficácia dessa terapia com a semente no combate ao novo coronavírus. Diante da gravidade das alegações, o Ministério Público Federal, juntamente com a Procuradoria da República em Recife, solicitou no dia 8 de maio que o Ministério Público de São Paulo realizasse uma investigação a respeito do caso. A intenção era que o pastor fosse denunciado pela prática de estelionato. Segundo a Procuradoria, Valdemiro estaria se aproveitando de sua influência religiosa para obter vantagens pessoais, ou mesmo em benefício de sua instituição religiosa, ao induzir suas vítimas ao erro com promessas infundadas. Essa situação levantou sérias preocupações sobre a ética no uso da fé para fins comerciais e a manipulação de fiéis em um momento crítico de saúde pública.